Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Liliana, seja bem-vinda aqui, Pet Lica Casa da Ração, né? A gente tem falado muito sobre pet, acho que pet toda hora todo mundo pergunta sobre pet. Mas a ração é algo também fundamental a gente falar. Eu achei muito bacana, a gente estava conversando aqui um pouquinho no off, né? E ela falou assim, olha, eu trabalho de acordo com a minha consciência, que tem a ração que não faz bem. Me explica um pouquinho sobre isso. Qual é esse diferencial? Porque às vezes a gente cuida tanto do pet e trata como filho, como membro da família, mas muita gente não tem essa ideia do que faz mal, o que não faz mal, o que é uma boa ração, como qualificar e como avaliar uma boa ração. Vamos falar sobre isso? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E gosto muito de conversar sobre esse assunto, porque quando eu resolvi abrir a casa de ração, eu não entendia muito sobre rações. Então, eu tive uma gatinha que teve um problema renal e a veterinária falou que possivelmente seria a ração. Então, quando eu resolvi mexer com pet, eu resolvi conhecer o meu produto primeiro. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver na composição, que poucas pessoas veem a composição, é a quantidade de proteína, carboidrato, fibras, vitaminas. E o pessoal foca só na proteína. E, na verdade, a proteína é que nem abacate. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim, né? E a proteína é assim também. Ela tem a boa e tem a ruim. Tem a ração que é bem baratinha. Aí você vai lá ver 22% de proteína. Uma mais cara tem 21% de proteína. Aí você pergunta assim, por quê? Né? Não faz sentido. Aí eu costumo falar com o consumidor assim, imagine você comprando 1 quilo de carne moída de primeira e 1 quilo de carne moída de segunda. A carne moída de primeira, você vai fritar ela não vai baixar tanto, porque ela é mais carne. Né? Então ela vai ter aquela proteína, mas é uma proteína de qualidade. A carne de segunda, você vai fritar ela vai diminuir de 75% a 50%, porque ela é muita gordura. Tá. Então, tem proteína, mas é a proteína que faz você ficar com colesterol alto. Ela não é uma proteína saudável. Entendi. Então, porque a gente, quando é leigo nisso, é importante a gente falar isso aqui. A gente, primeiro que, raras as pessoas que vão olhar a embalagem, né? Verdade. E existe aquela coisa, às vezes você olha pela propaganda, né? A embalagem que eu digo assim, você olha, aliás, ao contrário, você olha a embalagem, mas você não leu o que está escrito ali na descrição. Você vê uma embalagem bonita, tal, você fala, nossa, essa daí é de qualidade. Ou pela marca. Ou pela marca. E pode ser também que, às vezes, aquela marca que a gente deduz que seja uma marca que vai me trazer um produto de qualidade, pode ter uma proteína que não seja boa. Sim. E também ela pode ter um nome, um valor muito alto pelo nome e a qualidade dela não ser tão boa. Entendi. Então, o nosso foco foi esse, foi procurar orientar os nossos consumidores da forma melhor para cuidar do seu pet. E como que a gente, por exemplo, eu sei que se eu for, por exemplo, eu tenho um pet, se eu for lá no teu estabelecimento, na Pet Lica Casa da Ração, e perguntar para você, Liliana, qual a melhor ração para a raça do meu cachorro, enfim, o que eu preciso comprar que seja mais adequado, você vai me orientar. Isso eu tenho certeza. Mas para quem está nos ouvindo que de repente não consegue ir até você, e como especialista nisso, qual a orientação que você dá no sentido assim de escolher uma ração boa? O que a pessoa tem que se atentar para poder escolher uma boa ração? Ela tem que começar a olhar a composição da ração. Porque normalmente a pessoa só olha a capa, o que está escrito lá. 21% de proteína, um exemplo. Mas você não viu o quanto que ela tem de vitamina, de minerais, de fibras. Porque o que a fibra vai fortalecer o músculo do animal. Tá. Né? Então, o que é importante é você ver o que tem na composição, o que as pessoas não vê muito. O que eu gosto de orientar bastante é procurar rações mais natural. Por quê? Principalmente para animais de porte pequeno, Shih Tzu, Lhasa, Pug, tem muito problema de dermatite, alergia na pele. As naturais, ela vai fazer um efeito melhor no corpo, porque ela cuida do intestino. Cuidando do intestino, absorve toda a vitamina e nutriente que o animal precisa e aí faz bem pro pelo dele. Então, eu gosto mais das naturais. Mas tem umas que tem transgênicos também, mas que fazem bem também. E isso na composição vai estar descrito. Quando você pega, vira lá a embalagem e vai ler a composição. Sim. Tem algumas, assim, natural e não natural, você vai ver na capa mesmo dela, tem um T de transgênico.
Ali não é uma ração 100% natural. E, na verdade, o transgênico também não quer dizer que ela não seja natural, né? O transgênico significa que a sementinha foi alterada antes, isso. Mas... Quanto mais natural, melhor. Quando então. é natural, ela não tem o T. Ela é Tá. 100% natural. Ela tem legumes hidratados, verduras. A proteína dela é direto do animal, não é farelo. Que a gente fala, né? Que quando você vai lá na composição, tá farelo de osso, farelo de vísceras. E na ração natural não tem. Tá. Ela é a própria proteína mesmo. Entendi. Então, o cuidado com isso é importante, inclusive com vitaminas. Agora, tem uma pergunta. Eu vi, tudo bem que o mercado de pet cresceu bastante, Muito. até uma tendência até de mudança de sociedade, das pessoas colocarem o pet como membro da família, e isso automaticamente faz com que o mercado cresça. E aí, você falando dessa questão do natural, eu vi de um tempo para cá, porque assim, vamos lá, 20, 30 anos atrás... a orientação era que a melhor alimentação para o animal era a ração. Era a industrializada. Por quê? Porque ela é balanceada, ela é isso, ela é aquilo, tal. E eu vi, principalmente de uns 5 anos para cá, uma mudança disso. Inclusive, o surgimento de algumas empresas fazendo marmitinha de comida pro animal, comida congelada. Eu cheguei no mercado, no outro dia não era um mercado de pet, era um mercado que tinha lá um freezer de comida congelada para cachorro. E sim, eu me assustei, eu falei, nossa, que bonitinho, eu fui pegar e eu vi que era cachorro. Então, essa questão evoluiu, né? Tem essa tendência. Mas, na dúvida, ainda é melhor você pegar a ração que tem balanceada do que dar qualquer coisa para o cachorro, por exemplo? Existe estudo sobre a questão da comida. Eu vou dar a minha opinião, tá bom? Na minha opinião, a ração ela tá completa. Tudo que o seu animal precisa tá lá. Se você quiser agregar alguma coisa, fazer um filé de frango cozido na água e desfiar e colocar na ração, ótimo, mais proteína para o animal. Mas a comida em si não tem tudo que o animal precisa. Tá. Entendeu? Na minha opinião, eu sou 100% a favor da ração. Porque agora virou uma febre, tá? Assim, eu vi isso, fiquei assim, espantada. Como que é interessante, né? Essa evolução. Mas Mas a gente de pega fato, bastante animal depois de um certo tempo, porque para você fazer isso, é que nem a pessoa deixa de comer carne. Ela tem que ter um acompanhamento com o médico. Uma adaptação também, isso. né? E tem gente que quando você não come carne, você toma uma vitamina para repor. Porque vai precisar coisa no seu corpo. A suplementação, né? O animal é a mesma coisa. Só que aí a pessoa fala, não, eu vi que é melhor dar comida natural, vai fazer. Vai temperar com alho, cebola, que acaba com o rim do animal. Entendeu? Vai fazer em casa e depois de um tempo o animal vai estar com anemia, com problema renal. Então, se for fazer, não sou contra, mas faça com acompanhamento veterinário, faça da forma correta. Porque tem até nutri veterinária hoje em dia, Tem. né? Eu ouvi falar, por exemplo, tem algumas comidas, inclusive, que são terminantemente proibidas, né? Tipo, não sei se é uva. Sim, tem umas coisas assim que não pode de jeito nenhum, que é tóxico para o animal. E a gente come, e a gente acha que eles podem comer também. Não é verdade. É verdade. Eu falo assim, tudo que vai numa caipirinha não pode dar pro cachorro. Tudo que é ácido. Morango não pode. Morango não pode? Não pode. É uma fruta ácida, abacaxi. Tudo faz mal pro animal. O chocolate é um veneno pro animal. E tem gente que dá. Tem animal que chega a ficar intoxicado. Precisa tomar um carvão ativado, ir pro veterinário, porque faz muito mal para ele. Entendi. Mas, olha... não, o morango eu não sabia, não. O morango eu já dei pro cachorro. Não, morango... O que eu gosto de falar assim, tá muito calor... Faz tirinhas de cenoura, coloca no freezer, dá para o seu animal. Um sorvete natural, saudável, rico em vitamina para ele e vai fazer bem. Tá. Né? Vai refrescar ele, vai tirar aquele calor e ele vai estar comendo uma coisa saudável. Morango você não pode. Agora pra ir. Banana pode? Banana pode. Ai, Banana não dá pra fazer caipirinha. Você viu? Boa analogia essa. Então quer dizer, kiwi também não. Kiwi não pode, é uma fruta ácida. Tudo que for ácido não pode, Não porque pode. Eles têm um organismo diferente, Ele né? Que não tem vai uma aceitar. intolerância. Tá. Né? Se não for tóxico, dá um problema digestivo nele, né? Dá diarreia, dá algumas sequelas. Pode levar até óbito, então, né? Chocolate, sim. Semente da uva também. É muito tóxico pro animal. Nossa, gente.
Não sabia. É um perigo. Uva já tinha me falado, mas dos outros eu não sabia, não. Então, o ideal ainda continua sendo uma boa ração, mas procurar, né, a ração adequada, né? Isso. Porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? O mercado cresce demais, e aí começa a surgir um monte de coisa nova e não com tanto cuidado, né? Muita coisa que é lançada, às vezes é mais comercial mesmo, no sentido de, vou pegar ali, tá vendendo, vamos fazer um preço bom e vender, porque tá tudo... E não é. Se você quer cuidar do seu animal, tem que se atentar a isso. Vamos começar a ler as embalagens e ver a composição de vitamina. Porque você falou, é interessante esse negócio da comparação até com a carne de primeira, carne de segunda. Na embalagem, creio eu, nunca li uma embalagem de ração, mas creio eu que lá vai estar a quantidade de gramas de proteína, mas não vai indicar pra gente se é uma proteína boa ou ruim. Não. O que vai determinar, pelo que você passou aqui, pelo que eu aprendi do que você falou, se eu vou saber se aquela proteína é boa ou ruim, eu nunca vou ter essa informação. Mas a comparação se aquilo tiver outras vitaminas, fibra, tudo vai estar criando esse combo que é necessário para o meu animal. Então, por mais que eu tenha uma perda ali, de repente, de uma proteína, eu tenho uma outra composição ali que vai suprir toda aquela necessidade. Isso mesmo. Você vai precisar conhecer a composição da ração. Vou lá trabalhar com você já, viu? Vai ser um prazer. Não, você explicou tão bem que eu entendi isso. Não sei se eu tô eu também costumo falar assim para as pessoas que vão lá, eu comparo muito chocolate, que todo mundo gosta de chocolate. Aí eu falo assim, essa ração aqui tá R$80, essa daqui é 150. Aí tem 22% de proteína, de 150 tem 21 de proteína. Qual é a diferença? É um chocolate aqui, daquele de guarda-chuvinha, e um chocolate de qualidade. Se você for ver os ingredientes, é o mesmo. O que muda é a qualidade do substrato. Que naquele ali vai ter mais fibra, mais vitaminas, outras coisas que vão compor aquilo ali. Vai ser um produto de qualidade. Aquela composição foi feita com material de boa qualidade. Você sabe que agora me veio até uma outra comparação na mente? Por exemplo, quem malha vai muito nessa da proteína. Então, você pega lá um whey e você vê lá, tem 25 de proteína. Aí você tem o de 25 de proteína de um preço de R$200, e você tem o 25 de proteína que tem um preço de R$50. E de fato é isso. Quando você vai ver a composição daquele de R$200, ele tem muito mais suplementação ali, outras coisas, e não é só a proteína, enquanto o outro não. Então a gente, às vezes, por uma questão de costume, enfim, olha só aquilo ali que a gente escuta falar que é o principal, e não é. Que é isso. É isso, exatamente isso. Banho em tosa é a mesma coisa, sabia? Muita gente chega lá no banho em tosa e fala assim, olha, eu queria fazer uma tosa geral no meu cachorro porque ele tá morrendo de calor. Bom, não sei se você sabe, mas o cachorro não soa pelo corpo. Ele controla a temperatura dele pela língua. Quando ele tá com a boca aberta, ele tá controlando a temperatura corporal dele. Então, o pelo grande ou comprido não vai interferir. Na verdade, vai interferir porque o pelo comprido protege ele do sol. Aí a pessoa raspa ele, e eu falo isso pro meu cliente, viu? Não deixo passar em branco. Eu indico, eu fiz até um videozinho lá. Então, é meio fantasioso aquela coisa assim, nossa, tá calor demais, o cachorro é muito peludo, tosa ele todo. É pior, porque Entendi. na verdade, quando você tosa o animal, o sol vai bater direto na pele dele. Então, o risco dele pegar uma dermatite, um fungo é muito maior. A chance de pegar pulga, carrapato que está direto na pele é muito alto. Entendi. Então, em vez de você estar fazendo um bem pro seu animal, você está fazendo mal. Né? Olha, Liliana, putz, adorei, que aula que eu tive hoje, gente, adorei, viu, tua presença eu agradeço aqui. Muito. Olha, muito sucesso lá no Pet Lica, Casa da Ração, porque você passa um conhecimento, assim, enorme, muito legal mesmo. Dois assuntos, assim, se a gente pudesse falar bem mais, mas dois assuntos muito importantes, pontuais que você colocou, que a gente não aborda, né, habitualmente, aí a importância disso. Obrigada novamente. Eu que agradeço. É isso, gente. Vamos terminando aqui nossa resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Segue lá também, viu? A Pet Lica Casa da Ração. Passando todos os contatos aí também na nossa tela. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.